Deu certo, filho? Maravilha. Estamos aqui na Adebras, Jardim Aeroporto, no nosso culto de ensino. Vamos trabalhar com o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos falar o tema? 1, 2, 3. Crescendo em maturidade espiritual. De novo? Crescendo em maturidade espiritual. Mais uma vez? Como é que nós vamos trabalhar? De meninos inconstantes a homens perfeitos em Cristo. Então vamos repetir? De meninos inconstantes a homens perfeitos em Cristo. Então esse é o tema. Crescendo em maturidade espiritual, de meninos inconstantes a homens perfeitos em Cristo. Versículo 13 fala assim: até que todos, não é alguns, não é mais ou menos, não é uma parte, não é um grupo, não é uma célula, não é apenas uma parte, mas é todos. Quantos tem que crescer? Todos. Quantos? Todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, primeiro nível é o nível da unidade da fé. Primeiro nível qual é? Unidade da fé. Segundo nível, conhecimento do Filho de Deus. Qual é o segundo nível? Conhecimento do Filho de Deus. Qual é o terceiro nível? Varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Qual é o quarto nível? Varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então não é qualquer medida, tem que ser a medida completa de Cristo. Então, o versículo de número 14, ele está falando para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quais são as características de meninos inconstantes? Veja bem, primeiro, levados em roda por todo o vento de doutrina. Qual é a característica de meninos inconstantes? Levados em roda por todo o vento de doutrina. Segundo nível de meninos inconstantes, pelo engano, diga assim, pelo engano dos homens, que com astúcia, o que é astúcia aqui? Com dolo, com desejo, são enganados fraudulosamente. Então nós vamos a um nível de meninos inconstantes a homens perfeitos em Cristo. Então nós vamos conhecer algumas passagens, nós vamos falar de Jesus. E nós vamos falar do grupo que estava com Jesus. Esse grupo fala dos discípulos. Então vamos conhecer um pouquinho da vida dos discípulos, e eles cresceram em Cristo. Os discípulos foram de meninos inconstantes a homens perfeitos em Cristo. Primeiro exemplo que eu quero trabalhar com a igreja. No exemplo, a fé da mulher Ciro-Fenícia, Marcos capítulo 7, nos versículos 24 a 30. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque nós vamos fazer um exercício, uma leitura, uma temática. Vamos conhecer aqui esses meninos inconstantes. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 24, até o versículo de número 30. O versículo de número 25 fala assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro-Fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele
demônio já saiu de sua filha, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Eu tenho aqui a história da mulher, o exercício dessa mulher de fé. Não foi lindo, gente? Sim ou não? Rogou, conversou com Jesus, não desistiu da bênção, ela voltou para casa vitoriosa. Na narrativa de Marcos, eu tenho a mulher com Jesus. Agora vamos ver o que aconteceu na narrativa que nos conta Mateus. Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Versículo de número 23. Enquanto essa mulher clamava por misericórdia, dizia assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. 15 e 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Olha que falta de discernimento, de crescimento, de maturidade cristã. Os discípulos vão até Jesus e pedem: Jesus, despede essa mulher. Jesus, despede esta mulher. Os discípulos, eles não tiveram a compreensão, o discernimento da dor de uma mãe. Eles foram insensíveis à dor de uma mãe. Quem estava atrás de Jesus, gritando por misericórdia, era uma mulher grega, Sírio-Fenícia. Mas os discípulos, com uma mentalidade de meninos inconstantes, pensaram só no grupinho deles, só na proteção deles, e eles queriam desprezar, despedir a mulher. Quando nós somos varão perfeito, quando nós estamos crescendo na unidade da fé, quando alguém está clamando com fé, por socorro, por misericórdia, quando tem crescimento, quando tem maturidade espiritual, a igreja começa a clamar junto: Jesus, atende essa mulher. Quando chega alguém na igreja, alguém que precisa de oração, alguém que levanta a mão, alguém que vem à frente receber a oração, quando a igreja está com crescimento espiritual, com maturidade espiritual, a igreja levanta a mão e fala assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá vitória. Quando a igreja tem discernimento espiritual, a gente não é meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? Não sei por que precisa gritar assim. Não sei por que o pastor está preocupado com essa pessoa. Essa pessoa não tem firmeza. Essa pessoa só veio atrás da bênção, depois não vai ficar na igreja. Quando a gente tem discernimento espiritual, a gente não quer despedir ninguém, a gente quer acolher, a gente quer aproximar de Jesus, e a gente começa a ajudá-la na oração. Jesus, ouve a tua serva. Jesus, socorre essa mãe. Senhor, atende a necessidade dessa senhora. O nosso nível sai de nível de meninos inconstantes para o nível de maturidade espiritual. Então, o primeiro exemplo aqui, nós estamos aprendendo que os discípulos mostraram preconceito e falta de compaixão. Nós podemos ter preconceito e nem faltar compaixão pelos necessitados. Vamos fazer o melhor para quem está necessitado. Tem muitas pessoas que chegam aqui e pedem a oração. Eu quero colocar lá em cima na grade, lá em cima, sagrada aqui, eu quero colocar uma mensagem assim bem bonita: posso orar por você? Então, quando a gente receber aqui um novo convertido, uma nova família, quando ele chegar aqui, pergunta para ele: que eu posso te ajudar?
Eu posso orar por você, porque quando uma pessoa vem à casa de Deus, quando uma pessoa sai da sua casa, quando uma pessoa chega aqui, sobe essas escadas, entra aqui, é porque ela sabe que aqui tem um Deus que resolve. Um Deus que atende, um Deus que faz milagre. Então, igreja que tem maturidade em Cristo, ela já começa a orar: Jesus, fala com essa pessoa, fala com essa família. Vamos ouvir o grupo das irmãs, e as irmãs vai cantar: Senhor, que essa letra fale no coração desse pecador. Vai cantar um jovem adolescente. Nós vamos aqui orando: Jesus, fale ao coração dessa família. Senhor, liberta. Senhor, vamos acolher. E aí o pregador está aqui pregando, e nós estamos aqui: Senhor, fala. Senhor, usa o pastor, usa o pregador para falar com esse pecador. A gente não quer despedir ninguém, a gente quer que todo mundo receba a bênção e o milagre. Marcos contou, a mulher não desistiu, mas Mateus nos demonstrou para nós uma cena: os discípulos não tiveram maturidade espiritual. Aí termina o culto, toda a igreja segue essa família. Deus te abençoa, vai em paz, que essa semana seja vitória. Quando a igreja tem maturidade, a igreja vibra quando entra na casa de Deus uma Ciro Fenícia que veio buscar um milagre. A gente participa da vitória. Eu quero perguntar para essa igreja: você já tem maturidade espiritual? Quem tem pode dizer amém? O segundo exemplo que faltou maturidade foi em Marcos, capítulo 4. Marcos, vamos para a Bíblia, Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao versículo 41. E naquele dia, sendo já tarde, Marcos 4:35, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas de cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram-no, disseram-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, Jesus estava no barco. Com quem? Com os discípulos. Irmãos, se Jesus estivesse no barco, a pergunta é diferente. Se eu estivesse no barco, eu quero que você pegue essa mensagem, essa chave. Isso aqui é uma palavra de revelação. Se você estivesse no barco com Jesus, você deixaria dormir? Quem está com você? Jesus. Eles entraram no barco, e Jesus foi o quê? Foi dormir. E eles tocaram a vida. E levantou-se um grande temporal. Você sabe o que eu aprendo aqui? Quando falta maturidade espiritual, quando a gente é meninos inconstantes, a gente só ora quando tem problema. Quando a gente está na bonança, a gente deixa Jesus dormir. Tem muita gente que está deixando Jesus, irmão. Ele já está igual um urso polar, já está hibernando. Faz tempo que não fala com Jesus. Mas o que diz a Bíblia? Orai sem cessar. Irmão, quem está comigo? Quem é? Jesus. Jesus, vamos conversar. Jesus, vamos dialogar. Senhor, eu quero aprender mais da tua palavra.
Jesus humano começou a cochilar. Jesus acorda, quer uma aguinha? Vamos conversar mais, eu quero aprender mais. Jesus, eu não posso perder a oportunidade, vamos aprender. O que é isso, irmão? Não perder a oportunidade. Maturidade espiritual. Quando eu tenho maturidade, quando eu tenho crescimento, quando eu estou no nível de varão perfeito, eu não deixo Jesus dormir. Aleluia, aleluia. Meninos inconstantes, a gente só lembra dele no dia do temporal. Jesus, socorre, Senhor. Senhor, ajuda-nos. Senhor, tem misericórdia de mim. Passou o temporal, fala: Jesus, bora dormir, que eu já estou em paz. A pergunta é: que nível você está? De meninos que só lembra de Jesus no dia do temporal, da tempestade, do vento forte, ou você fala com Jesus todos os dias? Como é que está o seu nível de unidade da fé, até que todos cheguemos ao nível de unidade da fé? O que mais? Quando a gente tem maturidade, quando a gente tem crescimento, ele conhece quem é que está aqui no barco. É Jesus. Aí eu quero aprender com Ele. Quem Ele é? Ele é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, quanta pergunta que eu ia perguntar para Jesus. Jesus, me explica tal passagem. Senhor, me ensina isso, me ensina aquilo. Eu quero aprender com Jesus a ter pleno conhecimento quem é o Filho de Deus. Meninos inconstantes, só lembra no dia que tem tempestade. Aí acorda Jesus. Você reparou aqui a pergunta de Jesus? Por que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que vocês são tão meninos? Vocês são meninos inconstantes. Vocês só me despertam por minha tempestade. Por que não fala comigo todos os dias? Jesus, que é uma igreja de nível de maturidade, de varão perfeito, de varão a perfeito, é todo dia comunhão com Jesus, todos os dias comunhão com Jesus. Eu quero perguntar se os irmãos que têm maturidade espiritual já chegaram. Se já chegaram, confirma aí a tua presença com amém. Amém. Terceiro nível aqui que eu quero é Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículos 14 a 29. Verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, fitou espantadas e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este quer aonde quer o apanha, despedaça-o, e ele espuma, rende os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Você sabe o que? Uma característica de meninos inconstantes é fazer a obra sem a presença de Jesus. Irmão, você já pensou num culto onde Jesus não está presente? Eu, quando eu vou começar o culto aqui, vocês já perceberam? Eu falo: não, vamos dizer, Jesus seja bem-vindo. Primeira coisa que eu falo aqui depois que eu faço: irmãos, a paz do Senhor. Vamos dizer, Jesus está presente. Vamos dizer, Jesus. Diga assim: eu creio que Jesus está presente.
Irmão, nenhum culto você tem que fazer. Você não pode fazer nenhum culto se Jesus não estiver presente. Ah, Jesus faltou. Vamos fechar a porta, vamos para casa, porque não dá. Onde Jesus não está? Diga assim comigo. Onde Jesus não está, tem duas coisas. Diga assim, primeira coisa, disputa. Diga o que tem? Disputa. Número 1, disputa. Eu vou perguntar, número 1? Irmão, eu não ouvi. Número 1? Ele perguntou aos escribas: quem é que discutisse com eles? Jesus estava presente? Não. Quando só tem meninos. Quando só tem meninos, tem o quê? Disputa. Quando tem maturidade, tem unidade. Diga assim. Segunda coisa. Eu vou perguntar. O que tem? Eu vou apresentar para vocês. Incredulidade. O que tem? Primeira coisa, 2, 1, 2, eu não estou ouvindo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. É para a gente não esquecer. Mas no meio de quem? De meninos inconstantes. Mas quando tem maturidade, a gente não faz o culto se Jesus não chegar. Você lembra de Saul? Ele fez o sacrifício sem a presença de Samuel e foi repreendido. Você lembra de Apocalipse? Eu estou à porta e bato. Ele está na porta da igreja batendo, deixa eu entrar. Igreja, se eu entrar, a gente vai fazer um banquete e eu vou cear e vocês estarão comigo. Jesus não pode faltar no ensaio, na oração, na visita, na escola dominical, no culto de domingo, no culto de terça, no culto de quinta, na quadra da vitória, na van para 7, no culto na 7, na volta para cá, no ar livre, na oração, no jejum. Jesus não pode faltar. Jesus não pode faltar. Jesus não pode. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Então disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Maturidade, oração. Maturidade é jejum. Nós vamos começar dentro de alguns dias aqui algumas séries de jejum. Só com as irmãs, só com os varões, só com adolescentes, só com as crianças, com toda a igreja, com todos os obreiros. Porque igreja que tem maturidade, ela vive de oração e de jejum. O que atrai a presença de Jesus ao culto? Oração e jejum. O que traz poder na igreja? Oração e jejum. Quando Jesus chegou, ele expulsou o demônio do menino e ele ficou liberto, porque onde Jesus está, os demônios não permanecem. Que coisa interessante. Os discípulos fazendo culto de libertação, com disputa, sem ausência de Jesus, passaram vergonha. O demônio não saiu, porque Jesus não estava presente. Irmão, eu quero que você, quando quinta-feira eu falo assim: Jesus está presente. Igreja, vamos repetir. Não repita apenas por repetir, mas creia. Não apenas creia, mas sinta. Quando você estiver cantando no grupo, ouvindo a mensagem,
Jesus. Ele está no nosso meio, Ele caminha entre os quetiçais. Eu posso sentir hoje aqui a presença de Jesus. Ele está no nosso meio. Aleluia. Eu quero perguntar para os varões e para as varoas perfeitos. Você já sentiu aqui a presença de Jesus? Aleluia. Vamos caminhar um pouco mais. João, Evangelho, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Eu tenho aqui a primeira multiplicação dos pães. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Eles precisavam de recurso para fazer a obra de Deus. Eles precisavam alimentar uma multidão. Meninos inconstantes ficam preocupados com a escassez do recurso. Quando você vê uma igreja preocupada com a escassez de recursos, você já entendeu. Essa igreja é meninos inconstantes. Igreja que tem maturidade é aquela igreja, é assim, ó. Quem foi que pediu para ir buscar pães entre a multidão? Foi Jesus. Quando foi que o André encontrou? 5 pães e 2 peixinhos. O que deveria fazer André? Jesus, está aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Jesus não pediu análise de contabilidade do André. Jesus não pediu um planejamento financeiro. Nós vamos comprar pães em 10 vezes. Vamos passar um cartão de crédito. Vamos fazer um Pix, cartão de débito. Vamos fazer uma nova promissória. Jesus não pediu instrução financeira. Jesus pediu: dai-lhe vós de comer. Procura entre a multidão. E o que você encontrou? 5 pães. E o que é mais? 2 peixinhos. Entrega para Jesus e espera a próxima ordem dele. Isto que é igreja que tem maturidade. Igreja que tem maturidade, ela tem discernimento. Ela entende a mensagem. Ela entende o recado. Ela cumpre a primeira parte e fica aguardando as próximas orientações. A Bíblia fala no livro do Salmo: instruirei, irei te instruir, irei te ensinar. Você aguarda a instrução. Mas meninos fazem contabilidade. Senhor, não vai dar. Ixi, Jesus, não vai dar. Irmão, quem que estava no meio do deserto? Quem que estava no deserto? Jesus. Unidade da fé. O que é um menino? O menino ele é levado por ventos, roda de ventos, vento de doutrina. Eu quero despertar hoje aqui a sua fé. Eu quero hoje aqui despertar a minha fé. Se Jesus está presente, quando Ele está presente, nós temos tudo. Porque todo o poder pertence a Ele. Nós temos tudo. E o que tem se só tem 10 reais? E o que tem se só tem 5 reais? Se Jesus está presente, Ele faz um 20 virar 20 mil. Ele faz um 5 virar 50 mil. Porque Jesus está presente.
Eu quero perguntar: você é menino? Se você não é menino, você fala não. Vou perguntar: os meninos já chegaram? A resposta é não. Vou perguntar: os meninos já chegaram? Não, tá bravo. Tem que ouvir aí. Os meninos já chegaram? Você está preocupado com a questão financeira? Sim ou não? Eu não estou. Sim ou não? Não, você tem maturidade. Você conhece Jesus. Foi Ele que mandou procurar a bênção. Vai procurar. Entrega na mão dEle. Confia nele. E o resto Ele fará. Igreja que tem maturidade não se preocupa com o recurso financeiro. Se preocupa com a presença dEle. Se Ele está presente, tem fartura. Se Ele está presente, tem milagre. Se Ele está presente, vai sobrar. Porque Jesus está presente. Então pare de se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores cuidará de tudo. Ainda em João capítulo 4, versículo 31. João 4, 31 e 34. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Os discípulos foram na cidade comprar comida, eles estão voltando. Eles disseram assim: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Alguém lhe mandou um lanchinho aqui? Um salgadinho? Uma empadinha? Um pãozinho com patê? Alguém lhe trouxe comida? Irmão, igreja que tem maturidade, ela tem discernimento espiritual. Ela sai do nível da terra, ela entende as coisas do Espírito. Jesus falou assim: ó, uma comida tenho para comer. Espirituais já entenderam. Ele quer nos revelar coisas espirituais. Meninos inconstantes ficaram perguntando: quem é que foi que trouxe comida aqui para ele? Quem é que trouxe para ele aqui a coxinha, uma bananinha, uma maçãzinha? Quem é que deu comida, Jesus? Eles não entenderam. Por quê? Porque eles eram meninos. Você já percebeu quando o pastor traz uma orientação à igreja e alguém fala assim: para que isso? Não sei para quê. Aonde que ele está com a cabeça? Isso aqui não é para nós. Isso aqui a gente não consegue. Mas quem que está aqui no altar falando? É o pastor, ele já orou, já jejuou. O Senhor já está dando a direção. E quando você tem maturidade, você fala assim: fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve e obedece. Porque você tem nível espiritual. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus? Para eu encerrar. 34. Está ali na tela. Igreja, leia comigo. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você tem maturidade, o pastor fala assim: amanhã é evangelismo. Fala assim: eis-me aqui. A minha comida é fazer evangelismo. Amanhã vai ter jejum. Você fala assim: eis-me aqui, eu vou fazer a obra, eu vou fazer jejum. Amanhã a gente vai na consagração. Você fala assim: eis-me aqui, a minha comida é fazer consagração. Você entendeu? Porque você tem maturidade. É diferente. Você não é menino. O que é menino? Menino faz birra.
tem dificuldade de levar o filho para a escola, não quer ficar na escola, faz birra, quer voltar, chora. Uma dificuldade tremenda para os pais, porque ele faz birra. Mas o adulto que tem maturidade já entendeu. Chegou o momento de ofertar, ele fala assim: eis aqui a minha oferta, é fazer a vontade de Deus. Tal dia tem culto em tal lugar, você fala assim: eis-me aqui, eu vou, porque a minha comida é fazer a obra de Deus. Quando você tem maturidade, você não fica conversando uns com os outros. E hoje é nos grupos de WhatsApp. Não sei porque o pastor falou aquilo, não sei porque. Olha que ele quer aparecer. Olha, eu estou entendendo esse nosso pastor. Eu acho que ele não está muito bem, não. Não sei para que essas coisas. Essas coisas é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a obra de Deus. Eu tenho uma comida para alimentar, e a minha comida é fazer a obra de Deus. Que nível que você está? No nível que tudo questiona. Criança e adolescente, tudo questiona. O adulto que tem maturidade, que está na estatura de Cristo, fala assim: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O texto terminou assim, antes, 3,15 de Efésios, 4,15 de Efésios. Vai estar ali, e eu quero que você leia comigo. Nós vamos nos colocar em pé. 1, 2, 3. Antes, de novo. Antes, de novo. Antes, seguindo a verdade em agora sim, bem forte. Cresçamos, de novo. Cresçamos, de novo. Cresçamos. Meninos para adultos. Cresçamos. Cresçamos, cresçamos, cresçamos em tudo. Você não vai mais despedir alguém. Sei porque que essa vizinha vem na igreja. Cara, essa vizinha, quem vem na igreja hoje aqui? Que bom que a vizinha vem na igreja. Não sei porque esse jovem, cheio de tatuagem, cheio de brilho, cheio de colar, cheio de argola, vem na igreja. O que está pensando? É aqui que é o lugar desse jovem, cheio de argola, cheio de pintura, cheio de tanta coisa. Não sei porque essa moça com esse cabelo amarelo, vermelho, cor de rosa, não vem no culto aqui, falta de respeito. Pode vir para o culto, minha filha, é aqui que é o seu lugar. Você é a Ciro Fenícia, vem para cá que é o seu lugar. Cresçamos em tudo. A gente não vai fazer nenhum culto se Jesus não estiver presente. A gente vai pintar toda essa aí por lá de fora. E a gente tem quanto de dinheiro? Nada. Mas quem que mandou pintar? Jesus. E ele vai tocar no empresário. Ele vai fazer a obra. Porque a obra é dele. E se ele está presente, a casa dele vai ficar bonita. Você não vai mais orar só na tempestade. Ai, Jesus, que luta, que vento, que temporal, socorre-me. Não, Jesus, eu vou orar na bonança, na diversidade, na fraqueza. Eu estando forte, eu vou orar sem cessar, porque eu nunca mais vou deixar o Senhor dormir no barco. O Senhor vai ficar acordado, meu, porque a gente vai te conhecer melhor. Cresçamos em tudo. Eu vou me alimentar de fazer a obra de Deus. Eu quero convidar os adultos espirituais a se colocarem em pé, que nós vamos orarmos. Se coloquem em pé, igreja. Nós vamos orarmos. E eu sinto aqui uma forte presença de Deus. Eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando a nossa mente. Essa madrugada você vai acordar e você vai lembrar dessa mensagem. Amanhã você vai acordar recordando essa mensagem. Fala assim: Jesus, eu levantei e não orei, mas eu vou orar, Senhor. Porque eu não sei se eu vou ter uma luta no serviço, um temporal, e eu não vou orar depois, eu vou orar antes do temporal. Ô Espírito Santo. Ô Espírito Santo, nós vamos alimentar a tua vontade.
Nós vamos fazer a tua obra. Põe a mão no teu coração, amado Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela tua revelação nesta noite. Jesus, obrigado pela tua palavra revelada. Obrigado. Que não haja no nosso meio nenhum menino inconstante, mas só adultos espirituais. Hoje nós estamos saindo do nível de meninos inconstantes para homens e mulheres perfeitos em Cristo. Abençoa essa igreja, abençoa esses obreiros, muda a nossa mentalidade, muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude, a nossa compreensão em relação à obra de Deus. Jesus, eu te peço, não falta nenhum culto aqui, Jesus. Jesus, por favor, nunca se ausente desta casa de oração, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Quando o Senhor falta, Senhor, tem discussão, tem disputa. Quando o Senhor falta, tem incredulidade. Mas quando o Senhor está presente, tem libertação. Quantas almas, quantas vidas, quantas famílias precisando de libertação. Jesus, não falte nenhum culto, nenhuma reunião, para a glória e para a honra do teu nome. Amém e amém. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Tome em seu lugar.